Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Espero que tudo esteja bem com vocês, que vocês estejam bem, vossos familiares também. Vamos falar um pouquinho de concordância verbal, mas uma concordância verbal um pouquinho diferente, que é a do verbo ser. Ela é um pouquinho complexa, mas depois que se pega o jeito da coisa, aí eu entendo que começa a fluir bem, tá? Bom, por que eu estou falando isso? Porque a concordância verbal em si há sempre uma concordância entre sujeito, o núcleo do sujeito, e o núcleo do predicado, que no caso é o verbo. Então, entre núcleo sujeito e verbo, a concordância. Com o verbo ser é um pouquinho diferente, galera. Vamos lá. Bom, então a concordância do verbo ser. A concordância do verbo é a igualdade de número e pessoa entre verbo e seu sujeito. Esse é o básico da norma padrão, né? No caso do verbo ser, a concordância faz-se normalmente entre verbo e sujeito, como eu já falei para vocês, e entre verbo e predicativo do sujeito. Essa é a diferença. Lembrando, por que é predicativo do sujeito? O que é predicativo do sujeito? São aquelas orações em que eu tenho um verbo de ligação, né, e mais o predicativo do sujeito, que é aquela palavrinha, aquela classe gramatical. Morfologicamente falando, ela é geralmente um adjetivo que ela vai dar uma qualidade, um estado, né, do sujeito. Por exemplo, Maria é bonita. Quem é bonita? Maria, sujeito, bonita. O bonita aí, esse adjetivo, ele não está ligado ao verbo, e sim ao sujeito, Maria. Então, ele é um predicativo do sujeito, tá? Nós vamos falar um pouquinho, então, dessa concordância do verbo ser, tá? Vamos lá. Então, veja seguido casos que a concordância do verbo ser merece atenção. Então, predicativo e sujeito têm números, singular e plural, diferentes. Ou seja, eu tenho um sujeito no singular ou no plural, e o predicativo pode estar no singular ou no plural. Então, como é que fica essa concordância, né? O verbo ser concorda geralmente com um termo que está no plural. Geralmente. Nem tudo foram sucessos. Olha só que no caso aqui, então, o verbo ser, ele concordou com o predicativo, com sucesso, porque estava no plural. Depois, o verbo ser fica no singular quando se quer destacar o sujeito, ou seja, então posso utilizar também no singular, ou no predicativo no singular. Então, vamos analisar esse fato. Nem tudo foi sucessos. Olha só, o verbo ir, ele está, o verbo ser, desculpa, o verbo ser está concordando com o sujeito e não com o predicativo, ok? Na oração abaixo, as figurinhas do álbum era a alegria, ou seja, estou dando ênfase para quem? Para o predicativo, tá bom? No segundo exemplo, predicativo ou sujeito refere-se à pessoa. Aí o verbo ser concorda com um termo que se refere à pessoa. Então, ó, predicativo ou sujeito refere-se à pessoa. Seu orgulho eram os filhos. Olha, o verbo ser concordando com filhos, que são pessoas. Os filhos bem-sucedidos eram seu orgulho. Olha que o verbo ser aqui concordou com o sujeito e o verbo ser aqui concordou com o predicativo. Vamos lá. O verbo ser concorda com o pronome pessoal. Vamos lá. O rei sou eu. Ou seja, o verbo ser está concordando com o pronomezinho aqui, tá? E não com o sujeito. Na frase com dois pronomes pessoais, olha só as regrinhas aí. Na frase com dois pronomes pessoais, o verbo concorda com o que aparecer primeiro. Vamos lá. A continuar assim, ele será eu amanhã. Quem apareceu primeiro? O pronome ele. Nós não somos vocês. Olha só. O verbo ser concordando com nós, porque ele apareceu primeiro. Os pronomezinhos apareceu primeiro. O outro exemplo aqui. O verbo ser aparece nas expressões é muito, é pouco, é bastante, é suficiente. É demais. E o sujeito é representado por expressões ou expressão no plural, que indica preço, medida, quantidade. O verbo ser no singular. Então, 5 dias é suficiente. 20 centímetros de tecido era suficiente. Olha só, pessoal, por quê? Tá nessa regrinha aqui, verbo ser aparece nas expressões é muito, tarará, tarará. É muito, é pouco, é bastante, é suficiente? Então ele fica no singular. 2 quilos de carne foi pouco. Será muito 3 quilos. Agora vamos lá.
já tem uma outra regrinha, indicação de hora e distância. O verbo ser, sendo impessoal, sem sujeito, concorda com o predicativo. Vamos aos exemplos. É 1 hora, são 2 horas. Então, para indicar o dia do mês, 2 construções são possíveis. Uma delas, o verbo vem sempre no singular, por supor-se que a palavra dia esteja elíptica, ou seja, oculta. Vamos lá. Hoje é 30 de agosto. A mesma coisa que falar, hoje é dia 30 de agosto. Tá? Hoje são 30 de agosto. Aí já não aí a gente não pressupõe que a palavra dia esteja no elíptico. Ok? Bom, vamos lá. Pessoal, só dar um recadinho. Eu tô fazendo essa explicação, um pouquinho rápida, mas vocês podem parar e vendo a explicação uma por uma, tá? Para fazer esse bate-bola com vocês. E na quinta-feira nós entramos, né, no formato remoto e eu retomo essa explicação. Com o verbo ser, verbo agora é um outro tipo. Nós saímos um pouquinho dos verbos de ligação, ou melhor, do verbo ser, e vamos analisar verbo mais pronome ser. Então há 2 casos merecedores de atenção quando se considera a norma padrão. Quando um verbo transitivo vem acompanhado do ser, pronome apassivador, nós vemos isso muito na voz passiva, né? Esse verbo concorda com o sujeito paciente. Então vamos ao exemplo. Vende-se um barco, vende-se 2 barcos. Então aí eu acho que não tem muito segredo, né, pessoal? Uma concordância tranquila, né? E aí, no exemplo de baixo, um outro caso aqui. Se o verbo for intransitivo ou transitivo indireto e vier na terceira pessoa do singular, seguido de se, dizemos que o se é o índice de indeterminação do sujeito, isto é, ele indica que o sujeito é indeterminado. Então, pessoal, tranquilão também aqui, ó, com o verbo intransitivo ou no transitivo indireto, come-se bem neste restaurante. Precisa-se de digitadores. Então, o verbinho aí, ele vai ficar no singular, tá bom? Porque ele está em terceira pessoa do singular, seguido do ser, porque há uma indeterminação sujeito, ou seja, eu não sei quem é o sujeito, então ele fica no singular, tá bom? Vamos a algum exemplo mais aqui. E o último, né, com verbos impessoais, por não terem sujeito, os chamados verbos impessoais ficam sempre na terceira pessoa do singular. Isso aqui é interessante, pessoal, presta atenção. Verbos impessoais. Então, por não terem sujeito, os verbos impessoais ficam sempre na terceira pessoa. Vamos lá? Então, por isso que a gente fala faz 10 anos e não fazem 10 anos. Porque o verbo fazer é um verbo impessoal. Fazia um verão insuportável. Amanhecia na aldeia indígena. Porque verbo amanhecer, verbo fazer, verbo haver são impessoais. Houve muitas vaias. Então não é houveram. É errado falar houveram. Houve muitas vaias. Por quê? O verbo haver, ele é um verbo impessoal e vai ficar sempre na terceira pessoa do singular, né? Agora, aqui também é legal a gente entender a impessoalidade dos verbos quando eu tenho verbo auxiliar, né, das locuções verbais. Portanto, o auxiliar também fica no singular. Vamos lá. Poderá, olha, tem um verbo conjugado, poderá fazer 10 anos. Costuma fazer. Deve haver. Então, veja que eu tenho, quando ocorre, né, a locução verbal, ou seja, 2 verbos juntos, eu tenho, então, um que vai ser conjugado e o outro ele vai ficar no infinitivo aqui no caso, né? Então, a impessoalidade desses verbos estende-se ao verbo auxiliar das locuções verbais. Portanto, o auxiliar também fica no singular. Pessoal, um grande abraço. Havendo dúvidas, fico à disposição.